glicose um dia pode voltar ao normal? Pode. Então, assim, o pré-diabetes se caracteriza por essa fase anterior ao diagnóstico de diabetes. Então, eu costumo dizer aos meus pacientes que eles estão em cima do muro. Eles têm que escolher para que lado eles vão se decidir. Então, dependendo do que eles fizerem... Então, o pré-diabetes, muita gente até questiona da gente dar esse diagnóstico de pré-diabetes, mas é uma forma de você puxar a orelha do paciente. Acender a luz vermelha. Exatamente. Liga a luz amarela. A vermelha é quando apareceu o diabetes. Eu vou logo no vermelho, então a pessoa fica logo com medo. A amarela, atenção. Exatamente. Passou essa linha aqui, não tem mais volta, mas né? o pré-diabetes, se você atuar bem, se você se conscientizar, você consegue reverter para uma glicemia normal. Ó, boa. Então, esperança pra você aí, viu? Que tu mandou pergunta pra gente. Uma esposa tá preocupada com o marido, viu, doutora Flávia? Meu marido tem diabetes, só que ele bebe muito. O que é que pode acontecer com ele? É bom ela se preocupar mesmo, porque hoje não é o dia do sexo? É. A gente tava conversando agora antes. Então, o que é que acontece? A bebida alcoólica, ela faz com que a glicemia aumente, entendeu? E além do que, ninguém bebe sem comer. Verdade. Então, isso faz com que ocorra um desarranjo geral no controle da glicemia. E ou como a gente estava conversando, do dia do sexo. Então, uma das alterações bastante comuns em pacientes diabéticos são alterações de ereção. Então, o que é que acontece? O paciente, o homem diabético, e isso é muito comum da gente ver, o homem ele é mais resistente aí ao médico, ele é mais resistente de aderir ao tratamento, porque, como eu falei, não tem sintoma. Às vezes, a primeira sintomatologia é dificuldade de ereção. Nossa! Exatamente. Então, é nessa hora que a gente vai ver o quanto de tempo que ele perdeu de tratamento. Então, a bebida alcoólica como um todo, ela faz parte do descontrole. Então, assim, nada, de novo, moderação, equilíbrio, informação, educação. A gente tem que evitar essa postura de proibir, de restringir, porque tudo que é proibido a gente quer. É verdade. Então, se eu proíbo beber, se eu proíbo comer tal coisa, eu vou querer fugir. Então, a gente tem que educar o paciente para ele saber. Então, ele precisa entender. Escolhas conscientes, exatamente, né, doutora ele precisa Flávia? entender que a bebida pode fazer parte da vida dele de forma moderada e a depender de cada caso. Ó, a doutora Flávia falou aqui em algum momento, eu acho que foi bem no início, quando ela estava explicando os tipos, que no tipo 1, principalmente para crianças e adolescentes, a mãe às vezes começa a notar por conta do xixi. E chegou uma pergunta aqui, só que já é realmente uma adolescente. A filha dela faz muito xixi, tem dias que ela vomita muito e ela tem, assim, do nada, segundo a mãe. E ela tem 16 anos. Pode ser diabetes? Tem que investigar, né, doutora Flávia? Tem que ir no médico. Então, assim, é como a gente conversou. O diabetes tipo 1 é um diabetes de início súbito. Não é como o diabetes tipo 2, que é progressivamente. Então, é um diabetes que aparece de início súbito. E um dos sintomas é o aumento do volume urinário. Então, muita sede e aumento do volume urinário. E, junto com isso, uma perda de peso inexplicável. Mas isso são sintomas que aparecem em 15 dias, em 3 semanas. Então, o paciente é um adolescente e uma criança que perde bastante peso sem uma causa definida. E é associado a isso muita urina, muita sede. Tem mãe que diz assim, quando é menino, fez xixi fora do vaso e criou uma formiguinha do lado. A gente, né, cresce muito com essa ideia. É mais um mito, É né? mais um mito, né, doutora? Não é porque não teve formiguinha por ali que não tem nada... É mais um mito. A Mabel tá preocupada, viu? Ela disse que consegue manter a glicose dela entre 120 e 125. Ela quer saber, ainda assim, ela é diabética? O ponto de corte para diabetes, uma glicemia de jejum. Outra coisa que é importante, a glicemia, que é o exame da glicose em jejum, a gente precisa só de um jejum de 8 horas. A gente precisa daquele jejum prolongado de 12 horas, não. Para glicose, 8 horas é suficiente. Tá. Maior ou igual a 126, diabetes, certo? Então, se ela ainda não atingiu 126, ela não é diabética. Porém, de 125 para 126 é 1. Então, assim, eu acho que ela já deve se considerar uma pessoa que tem alteração de glicose e já deve se considerar diabética. Então, o número não atingiu. Mas não é por conta de 1 que ela vai achar que essa glicemia de 120, 125 não vai trazer nenhuma repercussão clínica para ela, entendeu? É importante lembrar, Mabel, que ali abaixo do 96 é que é o ideal, né, doutora? 99. Então, baixou... Olha, o número mágico é se você conseguir manter uma glicemia menor que 99. Agora, lógico que quanto menos, entre 70, o normal é 70 e 99.
É o ideal. A minha uma vez deu 76. Aí eu disse, você come doce, minha filha? Eu disse, como pouco, doutora. Você come massa quase nada. Tava explicado o meu número, E é né? ótimo. É para dar parabéns. 76 é excelente. Ela ficou surpresa. Eu disse, você come doce? Eu disse, bem pouco, doutora. Come massa? Eu disse, quase nunca. Então, assim, não é que eu não como. Hoje mesmo eu me permiti, ganhei um presente, comi ali um pedacinho de chocolate. Então, é aquela história da moderação. Eu compro o chocolate aqui, eu compro 60%. Porque aí não é o super amargo, mas aí tem os tabletinhos. Eu já compro aquele que é todo quadradinho. E aí, diariamente, a gente come aquele pedacinho ali, satisfaz a vontadezinha, compartilha com o povo. Tem dia que não tem, tá tudo certo. É a história do equilíbrio, da moderação, né, doutora? E quando a gente restringe, dietas restritivas são dietas que levam a fuga. Então, a comportamentos compulsivos. Isso é muito importante hoje em dia no acompanhamento do diabetes. Então, você proibir significa que aquela pessoa vai provavelmente transgredir. E vai transgredir de forma, às vezes, muito maior do que se fosse conversado. Severa, né? Doutora Flávia, com relação à cutilagem de unha, é a pergunta da Tatá. Por que diabético não pode cutilar a unha? Não pode nunca? Não, é em termos. O que é que acontece? O diabetes, como a glicose alta, ela está no sangue, passa por todo o organismo, passa por onde o sangue passa, a glicose alta vai passando e vai causando os danos. Então, é muito comum o paciente diabético ter alteração dos membros inferiores, alterações circulatórias dos membros inferiores. Então, em alguns casos, se você cutila as unhas dos pés e tem uma ferida, muitas das vezes aquela cicatrização não é adequada. Então, a orientação é que pacientes diabéticos, eles têm um maior cuidado com os pés. Então, não é indicado cutilar as unhas. Então, a gente recomenda, coloca o pé numa bacia de água fria. Então, pé de diabético não leva compressa nem de gelo, nem de quente. Porque não sente... A gente falou sobre isso semana passada aqui com a doutora Marcela. Não sente dor, então não pode colocar, né? Exatamente. Então, você coloca numa baciazinha com sabonete líquido, com a água natural, deixa ali por um tempo e aí você, com escova de dente usada, velha, e você vai e passa e limpa os pés. Então, não é necessário cutilar, porque se acontecer de um ferimento, é mais difícil cicatrizar pelas alterações da circulação periférica. Tá explicado. Não é que não pode nunca. Não é interessante fazer, né? Elisângela, ela diz que tem diabetes, faz uso da medicação, a gente não sabe se é oral, se é, né, insulina, mas já está medicada. Só que ela relata uma situação pós-Covid. Depois do Covid, ela percebeu que aumentou muito a fome, que faz refeições, não dá meia hora e já está com fome de novo. Esse relato pós-Covid eu já tinha ouvido falar de pessoas que não estão mais conseguindo se concentrar, que afetaram a cognição, memória e tal. Mas fome, doutora, primeira vez que eu estou vendo aí, viu? Também, de fome da Covid, aumentar o apetite. Tem ansiedade aí no meio desse caminho, né? O que a gente sabe hoje da Covid e diabetes é o quê? Paciente diabético, eles têm maiores chances de desenvolver formas graves de Covid, isso já é certo e é internacionalmente conhecido. E outro ponto é aquele paciente que é diabético, que teve Covid, mesmo que não seja um Covid grave, que não foi uma forma grave de Covid, ele tem uma maior... Pós-Covid, ele tem uma maior dificuldade nesse controle da glicose. Então, alguns pacientes pós-Covid, que já eram diabéticos, que tiveram Covid, eles têm uma maior dificuldade no controle da glicose. Temporário, mas pode acontecer. Com relação à fome, eu acho que é muito provável que tenha esse componente de ansiedade. Procura entender direitinho, Elisângela. Conversa, né? Volta para o médico, leva o relato, se organiza. Pós-Covid mexe com tanta coisa na gente, né? E mexe com o nosso emocional também. Então, antes de ficar tentando encontrar, ocupar, né? Uma coisa ou outra, volta para o médico, conversa direitinho, faz os exames, de repente uma ajustada aí na dieta, organiza direitinho. A Maria Moraes, Fernandinha, tem um diabetes tipo 2, faço atividade física, com alimentação controlada, mas ela continua alta. Me explica isso? Mas também eu sou muito estressada, tenho pressão alta, tomo remédio para controlar. Maria Moraes traz aí, né, a comorbidade, hipertensão, diabetes e o componente emocional ali do estresse. Pode estar sendo o responsável por essa alteração. Muito frequente. Então, o que a gente encontra no dia a dia de consultório, de atendimento, é ansiedade, estresse, preocupações do dia a dia. A gente não vive
numa bolha de um mundo ideal, sem preocupação. Então, a gente tem filhos, maridos, trabalho. Então, são vários componentes que influenciam na nossa preocupação, na nossa saúde mental. Então, hoje está mais do que comprovado que saúde mental é importante para o controle do diabetes. Não só do diabetes, mas para a pressão alta que ela tem, para alterações de sono. Então, uma pessoa que tem preocupações, que é ansiosa, não dorme bem, tem um mau controle de glicose, tem um mau controle de pressão. Então, isso é um conjunto. Como é que a gente pode abordar isso? Tratando da saúde mental. Então, a pandemia do Covid, esse isolamento social, veio mostrar o quanto é importante a gente ter uma saúde mental equilibrada. Então, a gente pode tomar a melhor medicação, a medicação mais cara e para o médico melhor, o médico que seja mais compreensível, mas a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Tem uma frase bem comum na internet que diz assim, ostentação é ter saúde mental. Exato. E eu preciso dizer que é verdade, viu? Que essa pandemia misturou muitas coisas. Enfim, então, Maria, de repente... Ô, doutora, uma dúvida que eu fiquei com relação ao caso da Maria, bem rapidinho, Desirê. Pode, com o tempo, aquela medicação que está prescrita, não está funcionando mais, o corpo ter mudado alguma coisa e ela não está mais ajustando? Pode. Então, o tratamento do diabetes, normalmente a gente começa no tipo 2. Então, é sempre bom deixar lembrado que é o tipo 2, que é o mais comum, que não é aquele diabetes da criança e do adolescente, que aquele é a insulina. Então, o tratamento do diabetes tipo 2 geralmente é medicamentoso e a gente vai começando com etapas. Então, a gente começa e o paciente vai fazendo a parte dele. Então, o médico faz a parte e o paciente colabora. Chega um ponto em que o próprio organismo já não responde mais. E aí a gente tem que acrescentar outras medicações. Então, eu acho que é importante a gente deixar lembrado aqui que pode chegar um ponto em que o diabético tipo 2 precise usar insulina. Entendi. Porque é como uma escada. Você pensa numa escada o tratamento do diabetes. Então, ele começa geralmente com a medicação, já não está controlando, aí começa com outra, até que chega um ponto em que, em alguns casos, precisa se associar à insulina. Maria, vamos fazer um acordo. Volte para endócrino, vá fazer, né, conversar direitinho e associe a terapia junta. Porque aí tá, ó, resolvida a vida. Pressão controlada, medicamento ajustado, um psicólogo organizando a vida mental. Olha que sucesso. Sem estresse, amiga. Vai ser muito mais feliz. Para encerrar, meu tempo não dá mais. Tem muitas perguntas, mas eu queria trazer esse relato, que é de uma paciente sua, doutora Flávia. Foi esse demais. Doutora Flávia mudou a minha vida. Uma médica, amiga, pessoa humana. Beijos, querida. Está muito chique. Maria de Fátima, lá de Sobrado. Um beijo, Fátima, para você. Bom demais. Queria encerrar com esse registro, viu, doutora? Ela é uma fofa. Eu gosto muito dela. Muito obrigada. É minha paciente da universidade. Olha que coisa maravilhosa. Doutora Flávia está no Instagram, tá? @FláviaMesquita_endócrino. Você vai lá e lá você consegue entender onde é que ela está atendendo. Você sabe tudo da doutora Flávia lá no Instagram. Meu amor, muito obrigada pela vinda maravilhosa. Adoramos a sua vinda aqui hoje, viu? Obrigada. Até a próxima. E eu amei a roupa porque eu amo verde. Oi, Valmir! Como vai você?